mestrado em matemática, é isso, né? Olha, teólogo, matemático, engenharia de computação, essa mistura super interessante. O que você diria sobre esse tema, o tema do nosso programa hoje? Matemática, Saulo, seria a linguagem de Deus? O que você poderia nos dizer? Com certeza, está aqui, né? Galileu Galilei disse, né, que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. Não só Galileu Galilei, mas outros grandes matemáticos também tinham essa impressão de que a descrição do universo feita pela matemática nos remetia à crença em algo superior que teria planejado esse universo, né? Então, a matemática, muitos dizem que a matemática é a linguagem de Deus na criação do universo, porque o universo ele é descrito na linguagem da matemática. Galileu Galilei foi um dos que pensavam assim. E Galileu Galilei, como todo mundo sabe, foi um grande cientista aí do passado que fez parte aí da revolução científica, né, da modernidade. Mas que evidência você teria para afirmar aí que o livro da matemática está escrito o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática? Como é que a gente pode observar isso no universo ao nosso redor? Tem duas, né, para falar da matemática, a relação da matemática com a crença em Deus, ou pelo menos a existência de Deus, né? A gente pode falar disso de duas grandes maneiras, tá? E aí eu queria falar aqui para vocês, né? Uma delas é uma relação epistemológica, né? É uma relação de como nós conhecemos a Deus nesse sentido, no sentido do mundo criado, né? Tá aqui para todo mundo ver. A própria descrição matemática do universo, né, nos mostra que existem certas equações que descrevem as leis da natureza, as leis da física, da química e até na biologia, certas grandezas que têm valores muito específicos, Marcos. Valores que, se você tentar mudar um pouquinho, você desmonta o sistema. Você ajuste fino do universo, Saulo? Isso aí. E a coisa muito importante para deixar claro para todo mundo, quem está assistindo, é que essa ideia do ajuste fino, ela não é uma ideia que vem do criacionismo, que vem do design inteligente. Não é. O ajuste fino, ele é mensurável. Ele é algo científico propriamente dito. Ele é um fato. Ele não é uma tentativa de explicação, não é uma teoria. Não é uma teoria, algo que você está tentando interpretar na natureza. Não, ele é um fato. O que existem são teorias que buscam explicar o ajuste fino. Mas ele existe, todo mundo concorda. E ele existe. Ele existe. A questão é, qual é a melhor interpretação para esse ajuste fino que é encontrado na natureza? Então, o ajuste fino não é uma ideia criacionista ou do design inteligente. Não. O ajuste fino, ele é uma percepção científica, ele é mensurável. Tanto que a gente vai falar de alguns aspectos hoje. Né? Mas aí você está falando de equações também, né, Saulo? Eu lembro quando comecei a estudar química e fui para as aulas de mecânica quântica. Aí me apresentaram uma equação, a equação de Schrödinger. Né? Mas, gente, se você tiver a curiosidade, entra na internet, dá uma olhada nas equações da mecânica quântica. E são equações fantásticas, incríveis. E essas equações, inclusive, Saulo, aparecem números ali dentro. Né? O ajuste fino são as constantes, né, que regulam a intensidade das forças através de equações. Agora, nas equações de Schrödinger, aparecem números quânticos, que eu chamo de números mágicos. É o número quântico principal, secundário de spin, né? Define a energia dos orbitais, a forma, a orientação. Há alguma dúvida de que uma mente inteligente estabeleceu essas equações, estabeleceu esses ajustes, esses números mágicos que aparecem lá para descrever energia e forma de orbitais? Ou você acha que uma grande explosão, um acaso, teria formado tudo isso? Olha, tem gente que pensa que uma grande explosão teria dado origem a tudo isso, viu? Mas é muito difícil você defender uma ideia dessa racionalmente falando, né? Essas equações que você está falando, Marcos, é preciso, acho que é importante, né? Quem tem interesse nessa interface entre ciência e religião e fé, de interpretar corretamente essas equações, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas
quando você olha para essas equações e as interpreta entendendo exatamente o que faz parte do processo físico, o que não fez parte, e qual é a entrada da equação, da função, e qual que é a saída, qual que é o resultado, e sabe diferenciar o que uma grandeza é, o que uma grandeza não é, quais são os parâmetros, quais são as entradas e saídas, você percebe quais são os fatores nessas equações que não dependem de mais nada no mundo natural, no mundo físico, propriamente falando. Então, nesse sentido, é aí que você pega essas constantes que vêm de onde? Essas constantes vêm de onde? Né? E não só vêm de onde, é uma pergunta válida, mas quando você busca mudar esses valores por simulação computacional, né, porque não dá para o homem mudar essas constantes na natureza, então a única maneira é você mudar computacionalmente falando. Quando você simula mudanças dessas constantes, você percebe que o sistema se desmonta. Então, qual é a explicação para a existência dessas constantes? Primeiro, a existência delas. E segundo, por que elas não podem mudar? Por que o valor delas é muito preciso? Por quê? Isto são fatos, essas percepções são percepções científicas, são mensuráveis. E aí tem várias teorias que buscam explicar isso aí. Mas, Saulo, essa história de multiverso é uma coisa que a gente fica pensando. Será que matematicamente, através do que você conhece de matemática e de teologia e do design inteligente, você acha que essa é uma boa explicação? Olha, Marcos, tem muita gente que acredita nisso, viu, no multiverso. Só que você vai perguntar, né? As pessoas que estão assistindo vão perguntar, mas por que alguém teria pensado nessa ideia de muitos universos? Por que isso? Essa ideia vem justamente pela tentativa de explicar o ajuste fino, que é constatado, que é um fato. Então, o que acontece? Pensaram assim, bom, esse universo ele tem constantes muito bem ajustadas para a existência de vida inteligente. Isso é um fato, eu estou mensurando isso. Espera aí, então, ou existe alguém que projetou este universo do jeito que ele é para que exista vida inteligente, ou foi acaso. Deve existir alguma máquina, algum mecanismo fora desse universo que gera milhões e bilhões e trilhões de universos com as constantes ajustadas de modo diferente. E aí nós demos sorte, Marcos. Estamos aqui por sorte. Estamos nesse universo que estava bem ajustado para a existência de vida inteligente, mas esses outros universos estão por aí e nós não conseguimos detectar esses universos. Porque, afinal, são outros universos, tem outros domínios, tem outras leis da física. Então, a ideia do multiverso ela vem por causa disso, por causa do fato do ajuste fino deste universo. Então, se tenta explicar pela multiplicação de universos. Nosso universo é um desses vários que existem e o nosso tem o ajuste fino. Então, não foi uma observação, não é alguma coisa que surgiu pelo experimento, pela observação. Ela falou, nossa, olha, está aparecendo aqui uma possibilidade. Eu digo que o multiverso não é uma explicação, é uma desesperação. Né? Uma explicação desesperada, no desespero de perceber que esse ajuste fino é tremendo, que não tem como sair, nós estamos indesculpáveis em admitir que um ajustador ajustou esse ajuste fino, a gente apela por esse multiverso. Mas, olha, o que a gente tem que explicar é esse universo aqui. E aí tem também, né, um limite matemático, estatístico, né? Vou perguntar para você, é o limite de Borel. A gente foi calcular esse limite, a gente sabe os recursos probabilísticos do universo. Esse universo aqui não teria chance. Eles dizem assim, esse universo é sortudo, mas o universo não tem a sorte suficiente, né? Todos esses processos, esse ajuste fino, esgotam os recursos probabilísticos do universo. Então, matematicamente, a gente sabe que não poderia ser assim, não é, Sal? Não tem como, não tem como. O ajuste fino das constantes, da física, não apenas nas constantes nas leis da física, mas as condições iniciais do universo. São dois tipos de grandezas que é preciso avaliar, não só as leis da física que operam hoje,
mas também parâmetros que foram colocados no começo do universo e que permanecem até hoje. E que foram, por causa do valor que eles têm, o universo pôde se expandir do modo que se expande e pôde manter a vida. E pôde manter a vida como ela é, como nós a entendemos hoje. Então, o ajuste fino, estatisticamente falando, ele supera o limite de Borel, assim, em muitas ordens de grandeza. Não dá nem para comparar. Só para você ter uma ideia, a entropia, que é, digamos assim, né, colocando em termos mais fáceis, né, o nível de desorganização de um sistema, né, ele tem uma precisão. A gente vai tentar explicar esse número, né, Marcos? É uma precisão de, se você imaginasse, né, imagina um rádio que tem vários divisores, né, e que você vai sintonizar o seu rádio, né? Se você tivesse um rádio com um ajuste ali de 1000, né, botõezinhos, né? Uhum. Você teria que, a sua rádio, você teria que ajustar, né, o ajustador ali naquela fatia para sintonizar a rádio, né? 1 em 1000. Já é um ajuste relativamente fino, não é isso? Né? 1 em 1000, né? Às vezes você fica o dia inteiro tentando pegar uma estação no rádio e não acha, consegue. Né? Pois é um ajuste fino. 1 em 1000 já é bom, já é muito, né? Mas no caso da entropia inicial do universo, é um número que é até difícil de explicar, Marcos. Porque é um número que é assim, 10 elevado a 10 elevado a 123. Isso é um número calculado por Roger Penrose, um dos maiores cosmólogos ainda vivos. Ele calculou esse número, né? 10 elevado a 10 elevado a 123. Vamos tentar explicar esse número. Acho que se colocar toda a população do planeta escrevendo por um século, não termina de escrever o número, né? É um número assim, 10 elevado a 123. É pegar um número 1 e colocar 123 zeros. Já é um número enorme. Só que esse não é o número. Esse número, na verdade, é a quantidade de zeros que você coloca no 10 para explicar o ajuste fino. Então, que coisa. Uhum. É até difícil de explicar esse número. É um número que é superior, muito, muito, muito superior à quantidade de partículas do universo. Se você pegar cada partícula, não átomo, se você pegar cada partícula, cada quark do nosso universo inteiro e colocar um zero nele, ainda não é suficiente para escrever esse número. Tamanho é o ajuste fino da entropia inicial do universo. Matematicamente estamos mostrando que Paulo estava certo quando em Romanos 1:20, né, escreveu assim, né? Somos indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, nos números, na matemática. Mas tem vários exemplos aqui, não tem, Saulo? A gente estava falando de biologia, né, Marcos? Mas é um questionamento que é muito trazido, é a questão de Fibonacci. Lembra? Da razão áurea. Aquele número que inspira sequência beleza. De Fibonacci. Sequência de Fibonacci, que tem dentro dela, né, a razão áurea, que é considerada por muitos, desde ali Leonardo da Vinci, né, com o Homem de Vitrúvio, né, aquele desenho do homem, e a proporção áurea, aquilo ali inspira pessoas, né, e aquilo ali tem um aspecto matemático muito forte, né. Olha que legal, né? Eu estava esperando essa imagem, Saulo. Olha essa imagem, que legal, gente. Isso aqui é uma ilustração, né, de uma espiral, né, que é construída segundo os números de Fibonacci, né? Para quem nunca ouviu falar, né, os números de Fibonacci são números gerados assim. Você coloca o 0 e o 1. Pega o 0 e o 1. E aí os próximos números da sequência, você obtém pela soma dos dois números anteriores. Então, comecei com o 0 e 1, não é isso? Comecei com o 0 e com o 1. Então, o próximo número da sequência é o 0 mais o 1. É outro 1. Ok, então agora, os dois últimos números é o 1 e o 1. Então, o próximo número vai ser a soma desses dois 1s, que vai dar 2. Legal, então os dois últimos números agora é o 1 e o 2. Então, o próximo número vai ser a soma desses dois números, que é o 3. E aí vai. Se você... Um
dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e assim segue. E aí vai, né? Se você for construir essa espiral, né, com o tamanho do círculo de acordo com os números de Fibonacci, você vai obter uma espiral mais ou menos desse formato, né? E são cubos quadradinhos ali, com 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, né? E aí isso aí vai aumentando, né? Tá. Ali, agora ficou pequenininho ali, ó, o 5, aí o 8, que é o próximo, é a soma do 3 com 5, não é isso? Aí o próximo já é um quadradão de tamanho 13, que é a soma do 5 com o 8. O próximo já vai ser o 13 mais o 8, que é o 21, e aí vai. Né? E aí você vai fazendo uma espiral que vai aumentando cada vez mais. Legal, né? gente, está aprendendo a sequência de Fibonacci, né? Isso, né? E aí vai, isso aqui é infinito, vai para frente. Né? Só que, e aí, agora vamos colocar alguns números aqui para falar da matemática mesmo, né, mano? Basicamente, esse número, né, se obtém pela razão dessas grandezas aqui nessa figurinha, né? Se você pegar um quadrado, né, um quadrado vai ter um comprimento e a altura, né, do mesmo tamanho, né? E colocar um retângulo do lado, de modo que a razão áurea, né, seria isso. Você pega todo o comprimento dessa figura, né? Esse comprimento em relação ao comprimento do quadrado, ao lado do quadrado, vai dar uma razão, né? O comprimento da figura toda e o comprimento quadrado. É uma razão. Essa razão é a mesma razão que se obtém se você dividir o lado quadrado pelo lado desse retângulo aqui. Então, mais ou menos nessa proporção que está aqui na tela, né? Esse aqui seria o comprimento todo do retângulo e aqui embaixo o lado do quadrado. É a mesma razão, é a mesma divisão se você dividir o lado quadrado pelo lado aqui do retângulo. E aí, esse número, essa razão é chamada de φ, tá? Essa letra grega φ. Se você transformar isso aqui numa equação de segundo grau, né, aí voltando ali no ensino médio, né, para quem gostou ali de estudar Bhaskara, tem muita gente que acha que Bhaskara é inútil. Gente, não é inútil, tá bom? Bhaskara não é uma coisa inútil, tá bom? Eu, como professor de matemática, eu fico um pouco triste quando eu vejo as pessoas falando que Bhaskara não é útil. É muito útil, tá bom? Senão você não descobriria isso aqui, por exemplo, tá? Se você transformar isto aqui numa equação de segundo grau e resolver, você vai obter este número aqui, tá? Raiz de 5 mais 1 dividido por 2, que aproximadamente, né, colocando em número, né, seria isso aqui, tá? 1,61, tá? Esse número, ele foi percebido na sequência de Fibonacci, né? E eu até coloquei aqui uma modo, né, de como descobrir uma fórmula que gera os números de Fibonacci, né? Aqui não vou precisar explicar tudo isso, né? Mas é importante que aqui, né, os números de Fibonacci estão aqui em cima e, como eu falei, como é que você gera os números de Fibonacci? Você pega os dois últimos números da sequência e soma. Você gera o próximo número. E aí vai, seguindo isso aqui. Isso na matemática a gente chama de relação de recorrência. Recorrência porque você recorre a valores anteriores. E é uma recorrência de segundo grau, porque são dois números anteriores. E aí, usando a álgebra linear, você resolve essa equação de recorrência e obtém esta fórmula aqui, que é uma fórmula exponencial, tem expoentes, e aparece o mesmo número φ que a gente falou anteriormente. Parece complicado isso aqui, mas se você colocar na calculadora, você vai obter os números exatamente naquela sequência. Coloca o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, você vai obter os números naquela sequência de Fibonacci, né? E é muito curioso o aparecimento desse número φ, porque na biologia existem muitos elementos naturais na biologia que mostram proporções na razão áurea, na razão φ. Você trouxe alguns, não trouxe? Eu trouxe alguns, porque Mostra aí, então, para nós, se a gente fosse falar de tudo que é conhecido, a gente ia ficar aqui 3, 4 horas nesse programa. Olha que interessante. Uau. Olha, cavalo marinho, olha ali o rabinho dele, olha lá o rabinho dele, né? Se você buscar medir ali as proporções do crescimento, né? Ali não é o crescimento, na verdade é só a disposição do rabo dele, né? Vai seguir a proporção áurea, o crescimento da sequência de Fibonacci, né? Cavalo aqui,
Não, perdão, aqui o cavalo marinho. O cavalo marinho é esse aqui, né? Ali é um camaleão. Aquilo ali é um camaleão. Aquilo ali é um camaleão. Esse aqui é o cavalo marinho, né? E esse? Esse aqui no meio é a tromba de um elefante. Elefante. Se o elefante colocar a tromba dele curta, assim, né? Vai ficar também na proporção, na sequência de Fibonacci, na espiral, tá? Olha que legal também, né? O chifre de um carneiro, né? Esses dois aqui em cima, né? No caso dele é o contrário, porque ele já tem um valor, a largura do chifre é grande e ela vai diminuindo, né? Aí vai fazendo uma espiral invertida, né? Vai diminuindo, né? Esses dois aqui do Até a carneiro. nossa orelha, né, Saulo? Diz que nossa orelha também segue a sequência de Fibonacci. Mas a nossa orelha também. Explosões conhecem matemática, conseguem fazer esses cálculos todos que você mostrou aí e conseguem criar estruturas que seguem fórmulas, sequências. Que é isso, Saulo? Da onde veio tudo isso? Perceba, né, que esses animais que a gente mostrou aqui, o cavalo marinho é aquático, o carneiro é um animal terrestre, né, o elefante também. Um é mamífero, o outro é peixe. Agora, são espécies completamente diferentes. No entanto, a disposição das partes do corpo dele segue a mesma proporção, segue o mesmo número. É um padrão que é universal. Como é que você tenta explicar isso pela teoria da evolução, que é caótica, digamos assim, né? Não tem, é muito difícil isso. Sem falar no fato de que essa proporção áurea, ela não provém das leis da física, propriamente falando. Ela é completamente independente das leis da física, né? Aqui embaixo tem outro exemplo, né, que é a concha, né? Aquilo ali é um fóssil, né, de concha, né? Bem antiga. Essa aqui é uma viva ainda, né? Mas ela também tem um formato ali da espiral de Fibonacci. Como é que se explica este padrão que não é de um ser vivo? É de seres vivos completamente diferentes, espécies completamente diferentes. É muito difícil explicar isso pela teoria da evolução puramente, né? Parece que foi arbitrário, uma seleção, uma escolha por uma mente inteligente, não é? Parece Porque que foi. você vai pensar, o que a seleção natural tem a ver com uma sequência de Fibonacci ou um padrão repetitivo de formas? Parece que ele falou assim, olha, quando eu for fazer alguma coisa em espiral, eu vou usar essa sequência aí, não é? E é bonito de olhar, lindo, né? Lindo. Não é uma seleção natural que vai só selecionar para o bichinho sobreviver. Não, é uma arte. Parece que tem uma arte ali. Tem flores, não é? Também. Isso, a gente está mostrando aqui só animais, mas também, olha só. Olha Uau! aqui, ó. Você falou de plantas. A gente estava falando de animais. Agora a gente está falando de plantas. Olha a pétala de uma rosa, que também vai seguindo aqui, ó. É por isso que aqui dizem também. que matemática é a linguagem de Deus, Saulo? Eu suspeito que sim, viu, Marcos? Eu suspeito que sim. Porque Deus provavelmente escolheu, programou a vida de modo que ela se desenvolvesse nesse universo finamente ajustado e também com uma beleza intrínseca. E a proporção áurea proporciona essa beleza. Aqui do lado é um girassol, é um close, né, num girassol. Ali é um pouquinho diferente, a sequência de Fibonacci ali não é linear. Ali é angular. É a distribuição, é o surgimento de cada uma desses alvéolos, digamos assim, ele segue uma proporção áurea, só que angular. Ele nasce um e vem numa direção. Nasce o próximo e vem numa direção que tem um ângulo que é φ, que tem uma proporção de φ na circunferência. Então, o crescimento de cada alvéolo se dá numa proporção angular áurea. É um pouquinho diferente dos outros, mas também é proporção áurea. Eu costumo dizer, né, Saulo, você conhece bem isso, que ele é um exibido e um exagerado. Então ele vai fazer, gente, ele faz com uma beleza magnífica, com cores, com jogo de luzes. E ele usa uma sequência, não é? Uma proporção pré-estabelecida por equações matemáticas,
Por que ele faz isso? Para deixar a sua marca, né, registrada, para que a gente fosse, para que fôssemos lá e fôssemos medir aí como é que está distribuído no espaço tridimensional e matemáticos fizessem suas contas e falei, nossa, isso aqui segue uma equação exponencial, aquela equação que você mostrou. A gente vai no átomo, né? Ele fala assim, olha, isso aqui segue uma equação de Schrödinger, tem números mágicos. Parece que os atributos invisíveis de Deus revelam que ele é um Deus que gosta de ordem, de padrões, de matemática. Exatamente, exatamente. E a gente estava falando de biologia, né, Marcos? Mas existem aspectos do mundo natural não biológicos. Nas ondas não, hein, Saulo? É também na onda. Vamos tirar a onda agora. Vamos tirar essa onda. Essa aí eu não sabia não, hein? Olha que legal. Uma onda no mar, tá vendo? No caso da onda também é a espiral invertida, né? A onda surge com um comprimento grande, aí ela vai... E a quebra da onda ela vai diminuindo, né? Fazendo a espiral também, né? Que bem legal, fantástico. né? Bem legal também. Aqui um redemoinho, que também, toda vez... que você precisa escoar a água, né? Dependendo do hemisfério, ela vai girar para um lado diferente, né? Mas ela vai girar também fazendo um formato de espiral. Só vai depender de qual hemisfério você está, ela vai girar para um lado ou para o outro. Mas a espiral de Fibonacci também aparece. Essas duas imagens aqui, essa aqui é um tufão, é um ciclone. Se você olhar de satélite, também vai perceber o mesmo padrão. Isso aqui é uma imagem que mostra o tufão, só que agora colorado pelo calor, né? Pela temperatura do ar. O Adalto costuma dizer, né, que falando sobre a trindade, e que essa trindade se vê claramente no universo e nas coisas que foram criadas. Então, a água tem 3 estados, né? O nosso universo é tridimensional, tem 3 dimensões, mas parece que vai muito além. Quando a gente vai na matemática, a gente acha ainda outros padrões. Incrível muitos isso. Muitos padrões. E a gente eu estou mostrando aqui, Marcos, artefatos no nosso planeta. Mas vamos sair do planeta Terra. Também? Olha que legal. Uau. Olha a disposição dos gases na Via Láctea, por exemplo, né? Em galáxias na nossa até galáxia. Muito longe, né? Da nossa galáxia também. Né? Você vai perceber também o mesmo padrão de espiral. Né? E também vai seguir a proporção áurea, né? Se você pegar os comprimentos, vai ser o mesmo padrão. Diz que até o corpo humano, né, Saulo, a proporção entre a nossa altura e a distância com os nossos braços abertos. Isso. Então, as marcas do Criador na matemática da vida, elas estão por todos os cantos e todos os lugares. Com certeza, com certeza. E aí, Marcos, eu tinha falado, né, quando você falou lá do ajuste fino, né, como é que a pessoa que está nos assistindo pode perguntar, né, mas como é que eu posso olhar, então, para o conhecimento da física, da química, e tentar enxergar esses ajustes finos ou essas constantes da natureza que não dependem do mundo natural? Como é que eu faço isso? Olha, como professor de matemática, eu às vezes eu abordo isso, né? Se você está no ensino médio, ou pelo menos lembra ali de algumas formulazinhas do ensino médio, na física, você vai lembrar ali em cursinho pré-vestibular chamado de sorvetão. É a fórmula do sorvetão, que dá a posição de um objeto com o tempo passando, né? E essa é a fórmula. Só que você tem que verificar o seguinte, essa fórmula, ela existe para determinar a posição do objeto segundo o instante do movimento. Mas olha o detalhe. Nessa fórmula, em azul, tem S0, V0 e A, posição inicial, velocidade inicial, aceleração. São valores que têm que ser colocados no início do movimento. Eles vêm de algum lugar. São os valores em azul. Ou seja, você tem que saber a posição onde ele está no começo, qual é a velocidade inicial dele e qual a aceleração que ele vai estar se movimentando. Em vermelho, as grandezas que você vai usar para descobrir aonde ele vai estar. Ou seja, são variáveis. Essa fórmula, então, distingue de maneira clara o que é parâmetro, aquilo que tem que ser conhecido a princípio, ou seja, que é colocado no começo, e as variáveis, ou seja, como o nome fala, são variáveis que, com o tempo passando, vai variar a posição. Ou seja, vão mudando com o tempo. Né? Vão mudando com o tempo. As outras não mudam, porque são parâmetros iniciais.
Então, essa distinção entre o que as grandezas representam dentro de uma equação é crucial para você começar a perceber o ajuste fino. Vamos prosseguir. E aí, se você tentar, por exemplo, um exercício muito, muito simples de você acertar uma bola numa cesta, por exemplo, né? Ela está aqui a 40 metros de distância, o buraco aqui tem 2 metros. Se você usar aquela fórmula lá, no eixo Y, no eixo X, para descobrir como que você tem que lançar essa bola e acertar a cesta, você vai descobrir aquela fórmula ali. E naquela fórmula, a mesma metodologia. Valores que você tem que colocar no começo, o valor A ali, que vai ser a variável de acordo com o que você coloca, né? E tem um valor aqui, G, que é a gravidade. Esse G a gente não pode mudar, né, Marcos? A gente não pode mudar a gravidade do planeta. Então, eu coloquei em outra cor ali. Mas presta atenção, se você simular isso aqui, você vai ver o ajuste fino numa coisinha simples como essa. Por exemplo, ó, uma simulação aqui, ó. Se você jogar a bola com uma certa velocidade, com um certo ângulo, basicamente a velocidade e o ângulo de lançamento, você vai atingir um alcance de tantos metros. Ah, não acertei. Aí você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Algumas das suas tentativas você vai acertar. Só que toda vez que você acerta, você vai perceber que você teve de ajustar muito o como você jogou, né? Não só em termos de velocidade, de força, mas de ângulo de lançamento. Você vai perceber que você não pode jogar de qualquer jeito, você tem que jogar de maneira precisa, bem ajustada, finamente ajustada, em velocidade e em ângulo. Tá? Então, distinguindo nas equações matemáticas aquilo que é colocado inicialmente e aquilo que é variável, já é um primeiro passo para você perceber o ajuste fino nas coisas, em qualquer situação. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o Cristiano Ronaldo. Né? Quem gosta de futebol vai ver que o Cristiano Ronaldo faz gols fantásticos de falta, por exemplo. Você acha que o Cristiano Ronaldo chuta de qualquer jeito? Claro que não. Ele vai chutar a bola com uma força bem ajustada, numa posição bem ajustada, para a bola entrar na posição certa do gol. Ele não vai chutar a bola de qualquer jeito. Ele vai chutar a bola de maneira bem ajustada. Tem até um vídeo sobre isso, não tem? Em algum lugar aí. Onde seria aí, Saulo? Provavelmente a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? O Lucas vai colocar aí aonde estaria esse vídeo falando sobre o Cristiano Ronaldo e ajuste fino. Isso. Então, assim, o ajuste fino é algo mensurável e ele faz parte da experiência humana. Não, mas é Saulo, algo... você esqueceu de dizer aonde está esse vídeo? É da nossa garotada lá na Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a TDI Brasil. O canal TDI Brasil vai estar lá o vídeo. A gente vai colocar o vídeo na descrição também, né? O canal TDI Brasil, para quem tiver interesse, tá bom? Maravilha. Mas percebe então que o ajuste fino, Marcos, tudo bem que é percebido na ciência, na física, mas na vida cotidiana a gente percebe isso, né? Um exemplo desse, né? No futebol, e é inclusive a percepção de ajuste fino que faz a gente se impressionar. A gente fica impressionado com o gol do Cristiano Ronaldo, porque ele não chuta de qualquer jeito. Ele é um cara habilidoso. Quando você percebe ajuste fino, é imediata a sensação de que algo surpreendente aconteceu, de que algo fenomenal aconteceu, de que há uma habilidade ali acontecendo, né? Então, ajuste fino é uma percepção científica e que causa uma sensação de arrepio mesmo, uma coisa impressionante em nós, né? E aí, Marcos, a gente estava falando de ajuste fino agora na experiência humana, mas se a gente olhar na física, vai perceber a mesma coisa. Na lei da gravitação, mesma coisa, olha só. A fórmula também tem variáveis que podem mudar com a distância e vai mudar a gravidade. A massa do objeto que gera a gravidade é fixa, ou seja, ela é um dado. E vai ter um valorzinho ali, Marcos, um tal de Gzão, uma tal de constante gravitacional, que ela não depende de nada. Ela não depende da massa do objeto, não depende do lugar no espaço, não depende do tempo. Ela não depende de nada no mundo natural, não depende. Ela não só não depende, como também ela tem um valor que, se você mudar um pouquinho, você desestrutura o universo como um todo. E aí se estima, né, por simulação computacional, de que se você mudar o valor dessa constante gravitacional, Gzão, em uma parte, em 10 elevado a 60. Esse número é mais fácil de explicar, né, Marcos? É o número 1
com 60 zeros. É um número bem grande, né? O número 1000 tem 3 zeros. 1 milhão tem 6 zeros. 1 bilhão tem 9 zeros. Quão grande é um número com 1 e 60 zeros? Imenso. É muito, é quase inimaginável. Então, essa constante G da gravitação universal, que é uma força básica da natureza, né? Uma das 4 forças fundamentais. Se você muda essa constante gravitacional em uma parte, em 10 elevado a 60, você desestrutura o universo. É impressionante. Isso é um exemplo de ajuste fino na natureza, uma força fundamental da natureza. Bom, gente, olha, o papo estava super legal. Falamos aqui sobre teologia, matemática, falamos sobre as evidências claras